Bom dia, irmãos, mais uma vez. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Leremos até o versículo 13. Já pude pregar em outra oportunidade já o capítulo 15, então quero dar continuidade agora com 1 Samuel 16. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel lhe disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus, obrigado pela Tua palavra, nos instrui neste momento. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Acredito que cada um aqui, como uma pessoa normal, se preocupa bastante com a aparência das coisas. Por exemplo, se você for a um supermercado ou a uma feira de frutas, por exemplo, né, você vai comprar os produtos que têm uma melhor aparência. Se você vê vira aquela fruta meio amassada, às vezes ali com algumas marcas e manchas e coisas assim, você diz: não quero isso. Até os potinhos, ou caixinhas, ou latinhas que a gente vai comprar, né? Você vai comprar uma latinha de milho, aí vê que uma lata está meio amassada, e você pega a outra que não está. A gente se preocupa com a aparência. É claro que também, tanto o bom senso quanto a vaidade nos estimulam a cuidarmos da nossa aparência. A gente se preocupa com a aparência das coisas, mas também nós nos preocupamos com a nossa aparência. E, de um certo modo, isso é normal, isso é bom até. Mas há aqueles que só vivem de aparências. Não apenas no aspecto material, como também no comportamental. E, em muitos casos, quando alguém aparenta ser algo que de fato não é, chamamos isso de hipocrisia ou de falsidade. Agora, reflita um pouco. Nós sabemos que há pessoas que vivem deliberadamente de aparências, mas também há pessoas que pensam que são o que não são. Pensam que são o que não são, com toda, vamos dizer, a sinceridade, né? Eu não estou aqui me referindo aos loucos,
Também não estou falando aqui de ideologia de gênero, não, embora se enquadrem nessas coisas, mas eu refiro-me àqueles que dizem que acreditam, que amam algo, né, que dizem e acreditam mesmo que amam algo, mas os seus desejos e ações apontam para outra coisa, mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. Será que o Senhor se agrada desse tipo de atitude? Imagina um marido dizendo que ama a sua esposa, mas passa muito mais tempo conversando com outra mulher. Se agrada de estar com outra mulher, não quer estar muito próximo da esposa, diz que ama. Agora imagina isso para com Deus. Digo que amo a Deus e eu creio que eu amo a Deus, mas o comportamento, as ações e tudo indicam que ama outra coisa. Outra coisa. Será que Deus se agrada desse tipo de atitude? O que é mais agradável a Deus? O nosso exterior, né, o que nós apresentamos visivelmente, comportamento e tudo mais, ou o nosso interior? Agora também, será que é possível separar essas coisas? O pastor Valnei já falou aqui várias vezes, e está certíssimo, de que a nossa vida é toda espiritual. Toda espiritual. Nós não podemos dividir material e espiritual. Mas há momentos em que parece que uma coisa não combina muito com a outra. Deus se agrada dos seus servos que o amam de coração, pois ele não vê como vê o homem. Essa é a nossa lição principal que eu destaquei do capítulo, mas hoje nós vamos ver apenas uma parte, um tópico, um ponto com 3 subpontos, né? Vimos já no capítulo 15, capítulos anteriores desse primeiro livro de Samuel, através da história de Saul, que embora a sua aparência fosse impressionante para ser um rei, seu coração revelou-se mais inclinado ao povo, né, ao que o povo pensava dele, e à sua própria glória, né, acima da glória de Deus, que o havia feito rei. Agora, através do capítulo 16 de 1 Samuel, sabemos que Deus escolheu Davi para reinar sobre Israel no lugar de Saul. E para esse estudo eu destaquei 3 lições, mas como eu disse, trazem essa ideia de que devemos amar ao Senhor de todo o coração e nos deixar ser usados por Ele, porque isso agrada, mas vamos meditar hoje apenas no primeiro ponto, que é Deus vê o coração dos seus servos. Ele se agrada daqueles servos que o amam de coração, porque ele vê o coração dos seus servos. O primeiro livro de Samuel é dividido em 3 partes, e cada parte tem um personagem principal. Quem é o primeiro personagem da primeira parte? Samuel. Começa ali com a história de Ana, o nascimento de Samuel. Depois, Saul, o primeiro rei de Israel, tanto a sua ascensão e o seu declínio. E depois, Davi, que seria ali a transição do reinado. É uma parte grande, né? É interessante como o Senhor nos revela os corações de vários personagens, não só desses 3, mas de outros personagens também, mostrando assim a sua onisciência e soberania. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê o coração. Por exemplo, no capítulo 1, vemos Ana com seu coração triste, porque não tinha filhos e, além disso, a sua rival, a outra esposa do seu marido, Elcana, a Penina, vivia a irritando. Então, diz o texto lá, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 a 8. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Interessante isso aqui, né? Mas o que eu quero destacar Elcana percebia pelas feições
de sua esposa que ela estava com o coração triste. Ou seja, o exterior revelava o interior. Por isso, mais tarde, no templo do Senhor, já em Siló, eles subiram até Siló, Ana orava silenciosamente. A Bíblia diz que ela só mexia os lábios, falando, versículo 13, de coração. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E por isso Eli a teve por embriagada. Olha a aparência de novo. Eli, pelo que viu em Ana, pensou, está bêbada. Porque parece que não era comum naquele momento, naquela época, orar silenciosamente. Ele deve ter bebido e está aí murmurando, resmungando e tudo mais. Veja, então, que mais uma vez ela ora de coração, né? Ela abre o seu coração a Deus, ela só no coração falava. Então, nós sabemos bem a história, Deus atende a sua oração, Deus a conforta naquele mesmo período, e olha no capítulo 2, já depois de ela ter a resposta e já de entregar Samuel ali para o sacerdote, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Deus estava vendo o tempo todo o coração de Ana. Viu quando o coração estava triste, quando o coração estava aflito, amargurado e rendido ao Senhor, porque ela se rendeu ao Senhor, e Deus alegrou, viu quando o coração dela estava alegre. Deus viu o coração de Ana e o transformou quando ela se rendeu a Ele. Quando ela se rendeu a Ele. Então, o primeiro subponto é: o nosso coração deve estar em harmonia com o coração de Deus. Infelizmente, há crentes ou pessoas que se dizem crentes cujos corações não se rendem ao Senhor completamente. Eli, o sacerdote, por exemplo, recebeu o juízo de Deus juntamente com seus filhos, né, foram mortos no mesmo dia, pois honrou mais os seus filhos do que a Deus. Isso fica muito claro, capítulo 2, versículos 27 a 30. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Recentemente, o pastor Valnei comentou um pouco também sobre essa passagem, né? Disse que a forma que Eli deveria agir, ou o modo que Eli deveria agir, que demonstrasse o temor e o amor a Deus, seria através da disciplina dos seus filhos, e uma disciplina pesada. Por quê? Porque ele já havia instruído seus filhos, já havia falado sobre seus filhos, então o que a lei dizia? Deveria levar os seus filhos para serem apedrejados. Era pesado, mas mostrava um amor maior por Deus e uma honra maior a Deus do que aos filhos. Deus quer servos fiéis que o sirvam de conformidade com seu coração. Por isso escolheu Samuel. Veja o versículo 35 agora. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Olha só, Samuel foi escolhido como sacerdote no lugar de Eli, muito semelhantemente como Davi foi escolhido para ser rei no lugar de Saul, por causa que Deus viu o coração dele. Ele fará aquilo que está no meu coração, né? Procederá segundo o que tenho no coração.
no coração. E, de fato, Samuel foi fiel a Deus, porém, seus filhos não andaram nos seus caminhos, conforme fica muito claro no capítulo 8. E isso foi um dos motivos para que o povo de Israel pedisse um rei. Veja o versículo 5. Lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Observe aí, esses filhos de Samuel, parece que seguiram mais ou menos o caminho dos filhos de Eli, né? Então, Samuel parece que também não orientou seus filhos, embora ele fosse fiel. Deus escolheu um rei segundo o coração do povo, Saul. Né? O povo que queria um rei porque queria ser como todas as nações. Então, Deus escolheu um homem que aparentemente era impressionante, alto, bonito, então seria destaque diante de todos, né? Dos ombros para cima ele aparecia. Então, era um homem impressionante. Mas o Senhor percebeu, claro, isso fica muito claro no texto, mais uma vez Deus viu o coração dele e ficou muito claro pelas ações de Saul que o seu coração não estava inclinado para Deus. Fica muito claro através das desobediências de Saul, como nós já estudamos no capítulo anterior. Então o Senhor mais uma vez busca alguém que seja segundo o seu coração. Vamos para o capítulo 13, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. O que é um homem segundo o coração, como nós vimos mais na frente? Um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O que significa agradar ao Senhor conforme esse texto aqui? Guardar as ordens, guardar os mandamentos, executar a vontade de Deus. Isso é agradar a Deus. E Atos, capítulo 13, versículo 22, isso fica muito claro. Davi foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus. Atos, esse também é um texto bem conhecido, 13 e 14. 13 e 14. Aliás, desculpa, 13 e 22. 13 e 22. Tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que é ser segundo o coração de Deus? Está ligado aqui com obediência. Fazer a vontade de Deus. O que Saul não fez? Ele não obedeceu. Ele não seguiu as instruções, os mandamentos de Deus. Ele fez ali uma obediência parcial, que, no geral, é uma desobediência total. Né? É uma desobediência total. Voltando ao capítulo 16, isso aqui para a gente ter uma ideia um pouco do contexto. Voltando ao capítulo 16, Deus pergunta a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado? Percebe que Deus desejava uma sintonia de Samuel com ele? Qual é esse nosso subponto? Que o nosso coração deve estar em harmonia com o coração de Deus. Né? Muitas vezes, mesmo sendo crentes, Samuel era um profeta, era um juiz temente a Deus, foi fiel. Mesmo sendo crentes, o nosso coração fica fora da sintonia, desarmonia, dissonância com o coração de Deus. Quando? Quando amamos, por exemplo, aquilo que Deus não ama. Quando nós aborrecemos aquilo que Ele ama. Isso é muito fácil. Se você um dia acorda e pensa assim: hoje eu não quero ir para a igreja, eu estou cansado, tem todo domingo tem, por que eu não posso faltar uma vez? Ali está demonstrando, naquele momento você ama mais a sua tranquilidade, o seu descanso, a sua boa vida nesse sentido, do que a Deus.
Em momentos que você poderia falar de Cristo e você não fala porque tem medo, tem vergonha, tem receio, você mostra que você ama mais a sua tranquilidade do que fazer a vontade de Deus. Quando você busca pecados aí que são claros na Bíblia, né? Tipo a imoralidade, a avareza, tem orgulhos. Isso é claro que você não ama totalmente a Deus, mas você ama as coisas, ou a si mesmo, né? Ou a si mesmo. Nós, como crentes, muitas vezes temos o nosso coração fora de sintonia com Deus. Então, quando tem uma ordem clara, nós não entendemos. Quando Deus nos proporciona um momento de crescimento, de edificação, de ensino, às vezes nós não entendemos. O Senhor, então, deu uma missão a Samuel: ir a Belém, ungir, dentre os filhos de Jessé, aquele que seria o próximo rei de Israel no lugar de Saul. Samuel, contudo, questionou a Deus, por medo. Primeiro ele tem pena de Saul, e agora ele tem medo de Saul. Tanto o primeiro quanto o segundo sentimento do profeta não condiziam com o coração de Deus. Por que tem pena de Saul? Eu o rejeitei. Ele seguiu o seu caminho. Deixa ele para lá. Eu lembro que quando era mais novo, que eu lia a história de Esaú e Jacó, eu sentia uma pena de Esaú. Uma pena tão grande, ele chorando amargamente. Eu falei, mas Jacó enganou ele, e a mãe dele foi cúmplice, deu a ideia. Como é que Deus vai usar Jacó e não Esaú? Aí depois nós sabemos tudo que Esaú fez. Ele era profano, ele era perverso, ele fazia as coisas contra os próprios pais, ele se casou com outras mulheres que não eram tementes a Deus, que não eram da mesma a linhagem, né, da mesma família, só para afrontar os pais. Ele era um homem mau, e Deus sabia, Deus via o coração de Esaú, e eu não via. Então Samuel está aqui, puxa, Saul, e agora depois ele está com medo. Veja como ele está fora da sintonia aqui com Deus. Ele estava com tanto medo nesse momento, uma mistura de sentimentos estranhos, que ele não levou em conta a missão que Deus deu. O que ele deveria fazer? Ele deveria ir ungir um novo rei. Ele deveria se alegrar com isso. Deus diz, eu me provi de um rei, eu revelei, eu considerei, eu vi, eu escolhi um rei. Parece que tem uma coisa diferente agora. Ele tinha provido um rei conforme a vontade do povo de Israel, agora ele está provendo um rei conforme a sua vontade, conforme o seu coração. E Samuel não está prestando atenção nisso, ele está com medo de, mas se Saul souber, ele vai me matar? Samuel conhecia Deus, sabia que Deus protegia, sabia que Deus é soberano, e agora ele está com medo do rei? Estranho, né? A sua desarmonia com o pensamento divino naquele momento não o deixou enxergar a magnitude do que havia acabado de ouvir, nem confiar na proteção do Senhor. Mas Deus lhe deu uma solução: a adoração. Veja o que diz o versículo 2, ele questiona, e Deus diz, então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim sacrificar ao Senhor. Adoração. Não devemos pensar que o sacrifício em adoração a Deus ali seria uma forma de camuflar a missão de Samuel. Olha, Deus está dizendo assim, olha, vamos fazer o seguinte, já que você está com medo, diz que vai adorar. Aí você engana Saul. Deus faria isso? Nós faríamos isso, né? Nós faríamos isso. Olha, não conta essa parte não. Ou então diz que vai fazer isso, mas na verdade você vai com uma segunda intenção. Deus faria isso? Se nós pensarmos isso de Deus, nós estamos pensando Deus como ser um humano. Um humano
pecador, limitado e imperfeito como nós. O texto não deixa isso muito claro, mas isso deveria vir à nossa mente. E é isso que eu vou tentar destacar aqui aos irmãos. Não está explícito no texto, mas fica bem implícito. E isso é o que seria o que deveremos pensar. A adoração não deveria camuflar, não deveria fazer uma forma de camuflar a missão de Samuel, mas um meio de conduzir o coração de todos ao Senhor e à sua vontade. Pois adorar é um ato que implica humildade, contrição, dependência, obediência, admiração, louvor e consagração. Foi na adoração que Ana foi confortada pelo Senhor, não foi? Ela estava aflita, provavelmente ela estava irritada, triste. Mas no momento da adoração, ela orou ao Senhor e Deus a confortou. Quantos crentes não deixam de ir ao culto da sua igreja quando estão passando por uma situação difícil? Isto é, quando mais precisam do Senhor. Assim como certas enfermidades nos tiram o apetite, a fraqueza espiritual e o pecado nos tiram a fome das coisas de Deus. Nos tiram a sede da justiça, a fome, o apetite por Deus, por sua vontade. Então, se você não sente vontade de orar, de ler a Bíblia, de cultuar ao Senhor, de vir à igreja, entenda, isso são sintomas de uma enfermidade espiritual. Isso não é comum. Os doentes é que não sentem fome, mas eles vão definhando se não comerem. É neste momento que precisam comer. Então, esse momento que nós estamos passando por dificuldades, é o momento que precisamos mais nos alimentar da palavra de Deus. Se você não sente vontade de orar, ore. Se você não sente vontade de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se não sente vontade de vir aos cultos, venha. Não faça a sua vontade, pois a sua vontade vai te levar à ruína. A tragédia é espiritual. Lembra de Elias? O grande profeta Elias, que havia ali orado e Deus desceu fogo do céu e consumiu todo aquele sacrifício, e depois ele matou todos aqueles profetas de Baal. Que poder! E depois estava com medo da rainha, quase que entrando numa depressão. O que Deus mandou de fazer? Depois de caminhar e tudo mais, Elias, vá trabalhar, Elias. Em outras palavras, deu uma missão, como deu a missão para Samuel. Samuel, vá ungir o novo rei. Elias também foi ungir um novo rei. Elias também foi já encontrar o seu substituto, Eliseu, por mandado de Deus. Vá adorar, vá servir. A adoração conduz o nosso coração para fazer a vontade de Deus. E quanto a Jesus, nosso exemplo supremo, quando ele estava em agonia, suando sangue, o que ele estava fazendo? Orando, adorando. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. Lembra? Você não está com vontade de orar? Faça a vontade de Deus e não a sua. Você não está com vontade de ler a Bíblia? Faça a vontade de Deus e não a sua. Você não está com vontade de vir à igreja para cultuar? Faça a vontade de Deus e não a sua. E é dessa forma que o seu coração vai ser conduzido novamente ao Senhor. Samuel obedeceu ao Senhor, indo a Belém. Chegando lá, convocou a família de Jessé para se santificar antes do sacrifício. Veja, versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Sumiu o medo. Acabou o medo de Saul. Foi. Saíram de ao encontro
os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? O medo de Samuel parece que passou para os anciãos. Lembra que Samuel era um juiz? Ele tinha acabado de matar Agag na frente do rei. Esse homem é fera, né? Então o povo ficou com medo. Não, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, eu vim obedecer a Deus, eu vim adorar a Deus, vim fazer a vontade de Deus. É de paz. Então, o segundo ponto de hoje: a adoração requer santificação, em que o exterior deve refletir o interior. Conforme a lei de Moisés, santificação era um ato preparatório para a educação que envolvia lavagem das vestes e do corpo dos adoradores. Isso fica muito claro lá em Êxodo 19, 10 e 14. Êxodo 19, 10 e 14. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. E aí diz: estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Vejam aí alguns rituais cerimoniais segundo a lei de Moisés. A gente poderia ler outros textos aqui, mas para ganhar tempo, também, além da lavagem das vestes e dos corpos, né, outras coisas que eram envolvidas era a evitar tocar algo imundo. Não poderia tocar algo considerado imundo. Também os homens deveriam deixar as relações íntimas com sua esposa. Lembra o que aconteceu quando Davi, né, foi ali e pediu alguma coisa que comer ao sacerdote, e dizendo ele que estava ali a serviço do rei Saul, o sacerdote, pelo menos os homens, né, deixaram aí de ter relações. Estou aqui sendo bem claro. Ele disse: sim, como em toda a campanha. Então tinha todo esse cuidado. Mas por que isso era necessário? O coração não importa mais do que o exterior? Não é isso que dizem? Ah, pastor, eu sou assim mesmo, mas o que importa é o meu coração. Não tem problema. Sim, no sentido de que não adianta ter o exterior bonito se o interior estiver podre. Isso faz sentido. Não adianta. Lembra dos sepulcros caiados? Jesus falou a respeito ali dos fariseus. Eles são sepulcros caiados, são bonitos por fora, vistosos, mas por dentro é podre. Deus vê o coração. Quando Ana foi confortada, antes disso, nós devemos lembrar que devemos buscar refletir o nosso interior no exterior. Né? Então, quando a gente diz que importa o coração mais do que o exterior, não significa que o exterior não importa. Tá? Então, isso deve ficar claro, não significa. Então eu tenho que andar todo relaxado? Então não importa o que eu... Não significa, senão a gente vai entrar naquele problema lá do platonismo de novo, né? Só o mundo das ideias, a mente, o corpo, eu posso fazer o que... Não, calma aí, não é assim. Agora veja, quando Ana foi confortada por Deus após a oração, diz o texto de 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, que o seu semblante mudou. Disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O coração estava triste. Como é que o marido dela sabia que seu coração estava triste? Porque as suas feições demonstravam isso. Agora, depois da oração, o seu semblante não era mais triste. Então o exterior revela o interior. Muitas vezes a gente esconde, a gente quer viver de aparências, mas tem momentos que não dá para esconder. Deus, através dos rituais da santificação, ensinava a seu povo o que estavam prestes a fazer era importantíssimo, era diferente, era santo, era um ritual didático, e que demonstrava uma diferença entre santo e profano, entre o povo de Deus e os pagãos. Por que os homens não poderiam ter
tido relações íntimas com a esposa. Como é que era os cultos dos pagãos, muitos daqueles povos? Era orgia, imoralidade. Por que eles não poderiam subir até as árvores frondosas e tudo mais? A gente vê isso em alguns textos, né? O povo não poderia fazer isso. Por quê? Porque os pagãos faziam isso e lá tinham as suas orgias em culto aos seus deuses. Deus, muitas das ordens de Deus é para que eles não se conformassem ou se parecessem com os pagãos. Se lavem as mãos, não pegue algo imundo, não coma esse tipo de animal. Por quê? Porque esse tipo de animal era das festas e dos cultos pagãos. Às vezes a gente não sabe, porque não conhece bem o contexto. Tanto a santificação quanto os atos de adoração eram didáticos, eles ensinavam o coração e a mente do povo a respeito de Deus, a amá-lo e temê-lo. Era importante. Tipo, você vê uma pessoa aí elegante, você pensa, uau, você vai fazer o quê? Você vai para onde? Você vai para um casamento? Você vai para uma reunião importante? Por quê? Porque você percebeu, né, que a pessoa está ali elegante. Mas se a pessoa está toda largada, você vai para onde? Vai jogar futebol? Vai fazer o quê? Tem gente que às vezes parece que está de pijama na rua, né? E você pensa, a pessoa vai dormir, mas está na rua? Então, é confuso. Deus estava mostrando didaticamente, visivelmente, que o culto era importante. É importante. O que você vai apresentar fora é o que nós devemos ter dentro. O respeito para com Deus. No capítulo 7, vemos que o povo de Israel, que há pouco tempo havia perdido a Arca da Aliança e estava enlutado por causa da morte de seus sacerdotes, Eli e os seus filhos, né? Agora, eles receberam novamente a Arca da Aliança e eles dirigiam lamentações ao Senhor. Então Samuel disse, veja lá, capítulo 7, o povo dirigindo lamentações ao Senhor, a arca voltou depois de ter passado um tempo entre os filisteus, o povo estava contrito, versículo 5, consagrai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Consagraram-se em Mispa, tiraram água, olha lá os rituais, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel. Tudo o que eles fizeram demonstrava o temor que eles tinham por Deus. E eles confessaram os seus pecados, eles jejuaram. A adoração contribui, ajuda para isso. O que é adoração? É uma total reverência diante de Deus. Total reverência diante de Deus. Veja, então, continuando, veja o versículo 3. Veio um pouco antes, né? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Veja, se vocês estão voltando de coração ao Senhor, se purifiquem, deixando esses ídolos, e preparem o vosso coração. Fica claro que voltar o coração ao Senhor exigia purificação e preparo do próprio coração para a adoração. Nesse contexto de adoração, com rituais, jejuns, confissões de pecados, o coração dos filhos de Israel se voltou ao Senhor. Mas os filisteus aproveitaram, né, a oportunidade em que o povo estava reunido para atacá-lo. O povo pediu então a oração de Samuel, e o profeta sacrificou um cordeiro em holocausto ao Senhor. E naquele mesmo momento Deus trovejou sobre os filisteus e deu a vitória a Israel. Foi aí que Samuel tomou a pedra e lhe chamou Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Qual o contexto disso? Adoração. Santificação. Deus fez tudo isso no momento da adoração. E a gente poderia ver outras histórias que aconteceu a mesma coisa. Lembra do exército de cantores? Enquanto o povo cantava, Deus destruía os inimigos. Adoração. Veja como é importante.
Nós estamos ali cheio de problemas e o que a gente faz? Não adora, reclama, murmura. Reclamação e não adoração. Enquanto o que nós deveríamos é adorar. Não devemos pensar que adorar é somente entregar algo a Deus. De fato, na adoração somos dirigidos, ensinados, santificados e edificados no ato de glorificarmos ao Senhor. Então não pense, eu vou ali porque eu vou dar algo para Deus. E Deus tem que se alegrar com o que eu vou... Não, a gente vem aqui para obedecer a Deus adorando. Deus nos dirige. A nossa adoração só será aceita por Deus se for conforme a vontade de Deus. Então não venha para cá com a ideia de ser plateia, às vezes, ou ser o artista. Plateia de simplesmente receber, ou o artista de eu é que vou fazer o pessoal se alegrar, ou Deus se alegrar. Não, Deus tem que dirigir todas as coisas. Samuel não deveria temer a Saul, ele deveria lembrar que o Senhor que livrou Israel dos filisteus no passado é o seu ajudador. Até aqui nos ajudou o Senhor. A adoração o ajudaria a lembrar, preparando então o seu coração. Hoje não é mais necessário sacrificar cordeiros, pois Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrificou-se na cruz do Calvário, um sacrifício único, suficiente e perfeito para todo aquele que nele crê, e por todo aquele que nele crê. Todo crente foi lavado pelo sangue do Cordeiro Divino. Contudo, enquanto estivermos neste mundo, pecaremos. Somos pecadores, mas ao nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a purificação. 1 João 1:9. Somos pecadores, vamos pecar. Confessemos os nossos pecados para que sejamos purificados. Paulo disse que a santificação é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus. Jesus Cristo orou ao Pai por seus discípulos, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como seremos santificados hoje? Nós não estamos mais naquele período em que teria que lavar as vestes. É claro que é bom você lavar suas vestes e o seu corpo antes de vir para a igreja, cultuar a Deus. Mas aqueles eram rituais da época da antiga aliança. Hoje, venha, tome banho, venha com a roupa limpa, bonita, mas a santificação é principalmente a do coração através da palavra de Deus, através da confissão de pecados e o perdão de Cristo. Sabemos o quanto é bom usarmos roupas limpas e belas, mas é ainda melhor quando o nosso coração e a nossa mente estão limpos e santificados diante do Senhor. Lembra? Deus vê o nosso coração. Amém? Senhor, nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra que pode nos santificar. E neste momento de adoração ao Senhor, em que podemos entregar a Ti o nosso louvor, mas sendo dirigidos por Ti, fazemos isso por causa de Cristo. Fazemos isso porque Te amamos, mas somos imperfeitos, somos limitados e precisamos da Tua direção. Precisamos do Teu Santo Espírito a nos guiar a todo momento. Não nos deixe, Senhor, entender a adoração como algo opcional, como algo banal, como algo que pode ser deixado de lado. Especialmente, Senhor, quando estamos em problemas, outras dificuldades, ou até não nos deixe nos distrair com outras coisas, mas colocarmos o Senhor em primeiro lugar no nosso coração e Te amarmos de todo o nosso coração, pois o Senhor nos vê, o Senhor nos ama, o Senhor nos salvou e precisamos a cada dia render graças ao Senhor, honra, glória e louvor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até mais tarde, às 18h30, para cultuarmos Deus normalmente.